Uma boa tarde a todos. Podem sentar. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Isaías 8:17, que diz assim: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele, e nele ponho a minha esperança. Repita assim comigo: Deus é real, a despeito de como eu me sinto. Deus é real a despeito de como você se sente. É muito fácil nós adorarmos a Deus quando as coisas vão bem, quando nada está faltando, mas as circunstâncias, como nós bem sabemos, não são sempre agradáveis. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo, nós teríamos aflições, passaríamos por muitas aflições, o que já deixa claro que viveremos muitas situações desagradáveis e situações que nos darão a sensação, a impressão de que estamos sozinhos, desamparados, a sensação de que Deus está longe, a sensação de que estamos esquecidos, de que Deus não nos vê, não se importa conosco, não está nos ouvindo. Inclusive, o diabo ele não perde oportunidades, Se estamos atravessando um momento difícil, é certo que o diabo virá com as suas mentiras para nos confundir, nos perturbar e mudar o nosso olhar para Deus, mudar a nossa forma de olhar para Deus. Aconteça o que acontecer, jamais duvide do caráter, da natureza imutável de Deus. Jamais duvide. Diga assim comigo: Deus é bom, Deus me ama, seus pensamentos, repita, seus pensamentos são de paz, de bem e não de mal, e Ele tem o fim que eu espero. Jamais duvide disso. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus são de bem, são de paz, é de me fazer você prosperar, dar a você um futuro. Mas, como eu disse, você vai viver muitas situações que, se você não estiver enraizado na palavra, focado no que Ele disse, no que Ele falou com você, no que Ele lhe prometeu, você vai acabar sendo convencido pelas mentiras do diabo. A mais profunda adoração a Deus é louvar a Deus a despeito da dor, é dar graças durante os mais difíceis testes, render-se a Ele durante a dor e amá-lo quando Ele parece estar distante. O tipo de fidelidade, de devoção que Deus espera de nós é aquela que Jó revelou, após tantos acontecimentos terríveis, horríveis, no momento de extrema dor, angústia, aquele homem caiu de joelhos, adorou o Senhor,
né? Demonstrando assim que Deus, na vida dele, era Deus independentemente do momento e das circunstâncias. Então, Deus espera encontrar em nós, né, esse nível de fé, essa fé madura, essa fé que não muda de acordo com as circunstâncias, né? Aquela fé infantil que nós vemos naqueles 2 discípulos de Jesus no caminho de Emaús, quando o próprio Senhor Jesus vem e começa a conversar com eles, perguntando o que havia acontecido, como se ele não soubesse, né? Ele era o protagonista de todo aquele, né, aquele acontecimento. E ali eles começam a revelar a sua desilusão, a sua decepção, começam a dizer, né, que Jesus tinha ido à cruz e que até então, né, tudo indicava, tudo sugeria, por aquilo que ele vinha fazendo, que ele era o Messias, o Salvador, aquele que ia trazer redenção ao seu povo, mas ele foi à cruz, ele morreu, ele foi crucificado, né? E aí, por alguns dias, por 3 dias, né, parecia que ia ficar por isso mesmo, morreu, acabou. Só que o próprio Senhor já havia dito que tudo aquilo aconteceria, era necessário, que inclusive ele desceria às profundezas, mas ao 3º dia ressuscitaria. Só que o que aconteceu com aqueles homens é o que acontece com muita gente. Quando vive, né, uma situação dramática, quando acontecimentos, né, ruins, negativos, aos olhos, dramáticos, acontecem, se rendem às circunstâncias, se esquecem de tudo que ouviu, desacreditam daquilo que de antemão recebeu da parte de Deus, das garantias de vitória, das promessas que foram feitas. Então esse é um erro comum. A pessoa vive um momento e define a vida por aquele momento. Se entrega às emoções e aos sentimentos do momento. Este culto tem como tema cura sentimental e, sem dúvida, a cura sentimental ela acontece quando você aprende a viver acima dos sentimentos. A cura sentimental acontece quando os sentimentos deixam de ter poder, controle, domínio sobre você. Você ouve isso sempre. Tenha sentimentos, mas não permita que os sentimentos tenham você. Controlem você. Dominem você. Muita gente está doente emocionalmente porque um sentimento está controlando, dominando, né, a pessoa, subjugando, decidindo a vida dela. Então, Deus, Ele tem trabalhado uma maturidade, Ele quer que o seu povo, que a sua igreja, e ainda a bispa disse isso no último domingo, né? A igreja atual não está preparada para o que vem aí. Ela não está pronta para os enfrentamentos que virão. Nós ainda temos demonstrado muita infantilidade, porque se somos tão facilmente afetados, se qualquer coisa nos atinge, nos ofende, nos magoa,
nos entristece. Isso revela o quanto ainda somos pequenos, imaturos, infantis espiritualmente. Porque não estamos nem perto de enfrentar o que os primeiros cristãos enfrentaram, né? Vivemos pressões, a igreja vem sendo e será cada vez mais pressionada, perseguida, mais perto do que os primeiros cristãos viveram, né, no início, onde muitos eram colocados, né, naquelas arenas com os leões. A Bíblia fala que muitos foram cerrados ao meio, queimados vivos, jogados em latão com óleo fervente, decapitados. Nós não vivemos, pelo menos no nosso país, esse tipo de pressão. Há lugares onde essa perseguição acontece, né? Mas o que vivemos hoje, né? O que encontramos hoje, às vezes pessoas chateadas, deprimidas, decepcionadas, desiludidas, porque a resposta que ela esperava não veio. O tratamento que ela, né, gostaria de ter recebido, ela não recebeu, né? O irmão que passou por ela e sequer o cumprimentou, isso mexeu com ela. São coisas do tipo que às vezes derruba, leva algumas pessoas a abrirem mão de algo muito maior, do seu relacionamento com Deus, de estarem na igreja, né? E engana-se quem pensa que não estar na igreja é uma coisa e se relacionar com Deus é outra. Sabe aquela coisa? Não, eu só não estou indo na igreja. Não, você já não está se relacionando com Deus. Você já não está tendo vida com Deus. Você já se tornou um dedo decepado. Se uma pessoa, ela não tem a necessidade, não sente a necessidade de estar no templo, de estar na igreja, que a igreja é uma ideia de Deus, ela já se perdeu de Deus. Agora, essa ideia, né, moderna de que eu posso servir a Deus na minha casa, não preciso estar na igreja para servir a Deus, isso é um equívoco, isso é um engano, isso é uma mentira que o diabo conta, né, e que tem feito muitas pessoas naufragarem na fé. Naufragar, é como tirar uma brasa, né, do meio ali, do fogo, ela vai se apagar. Ela não vai resistir. A pessoa vai, né, perder a chama vai se apagar, ela vai perder, ela vai se corromper. Se ela não está constantemente sofrendo, né, a influência de Deus, ela vai começar a sofrer a influência do mundo. Então é preciso, e o quanto eu tenho prazer nas coisas de Deus, de estar no templo, de estar na igreja, mostra, né, o nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Davi era um apaixonado por Deus, eu sempre falo isso, e fica evidente, né, através das suas expressões, do que ele dizia nos Salmos, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, mais vale um dia nos teus atos do que 1000 no outro lugar. Então você vê que aquele homem realmente amava a Deus, porque tudo relacionado a Deus importava para ele. A primeira coisa, depois de conquistar Jebus, né, a segunda coisa então que ele fez ao ocupar o trono foi buscar a arca. Foi trazer a arca para Jerusalém, que representa a presença de Deus. Então ele tinha atitudes, né,
que demonstrava a importância, o valor que Deus tinha na vida dele. Os interesses de Deus sempre saíam na frente. Então, Deus tem trabalhado essa maturidade na sua igreja, no seu povo, e para nos amadurecer no relacionamento com Ele, Ele nos testa, nos coloca à prova, com períodos de aparente distância. Ele permite que vivamos situações que nos dão essa sensação de que estamos distantes, Deus está distante, Deus não está nos ouvindo, Deus não está nos vendo, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Mas não podemos esquecer de José, quando parecia que ele estava mais distante de Deus e do cumprimento da promessa, aparentemente esquecido lá no calabouço, de repente Deus entra em ação e levanta aquele homem, tira aquele homem lá do calabouço e coloca na posição mais alta, acima dele só o faraó. Então Deus virou o cativeiro dele. Ele estava mais perto do que nunca de viver o cumprimento da promessa. Mas quais eram as sensações, será que José estava tendo? Lá na prisão, depois de ter interpretado o sonho do copeiro e ter pedido ao copeiro que intercedesse, falasse ao faraó dele, e o copeiro se esqueceu. Aquilo você vê que era a mão de Deus ali, também naquela situação. Não havia chegado o momento, ele não estava pronto, não era a hora, e Deus não permitiu que o copeiro falasse do José ao faraó. Só depois de 2 anos que o copeiro foi restituído, que o faraó teve o sonho, e aí foi como, se um estalo acontecesse ali, o copeiro se lembrou, não, tem um homem lá que interpretou o meu sonho, e o que ele disse aconteceu, e aí o faraó mandou buscar o José. Então, eu tento me colocar no lugar, do José. Imaginar quais eram as sensações, o que se passava, o que o diabo lutou para incutir na cabeça do José, quando ele estava vivendo aquele momento difícil, um lugar difícil, numa prisão sem ter cometido um crime. Será que não passou pela cabeça dele, aquela coisa, aquele pensamento, onde Deus está? Isso não é justo. Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer isso? José, nós sabemos, era um homem temente a Deus, evitava o mal, fazia o que era certo, evitava o que era mal, era um homem que estava ali buscando agradar a Deus e injustamente foi parar na prisão. Com certeza foi atacado das mais diversas formas. O diabo com certeza lutou para mudar o olhar dele em relação a Deus, a visão dele em relação a Deus. Com certeza. Está vendo? Olha só, você está aí. Você foi impecável na casa de Potifar. Você cuidou tão bem dos bens do seu senhor. Está vendo? Você honrou aquele homem. Para quê? Para aquele homem te mandar na prisão, te mandar para a prisão, sem você ao menos ter a chance de se defender. Porque não teve. A mulher o acusou, e a Bíblia não fala que o Potifar quis ouvir a versão dele. Já mandou ele para a prisão. Será que o diabo não veio e disse, está vendo? Cadê o reconhecimento? É uma dos sentimentos mais difíceis de superar, de lidar, é exatamente esse. A dor, o sentimento de injustiça.
Por isso nós temos que aprender a depender de Deus, esperar de Deus. Eu vejo que Deus muitas vezes trabalha e isso permite que a pessoa se doa, permite que a pessoa faça, e muitas vezes nenhum muito obrigado ela recebe, para justamente ela trabalhar esse ponto, essa maturidade emocional. Todo mundo gosta de ser elogiado. Eu dizia isso ainda para uma pessoa ontem. Todo mundo gosta de ser reconhecido, ser elogiado. Todo mundo gosta, né? É bom quando o seu trabalho é reconhecido. É bom quando alguém valida o que você está fazendo. Mas nós temos que chegar naquele nível de, se alguém não ver, ou ver e não validar, não reconhecer, não muda nada. Não muda nada, porque eu sei que a minha promoção, né, e o reconhecimento que eu busco é de Deus. A aprovação que eu preciso é a aprovação de Deus. Amém, gente? Quem nos ergue, quem nos promove, quem nos levanta é Deus. Então você vê que, por que Deus, inclusive, não deixou José, não deixou o copeiro falar do José para o faraó? Porque Deus queria o José dependendo e confiando plenamente, somente nele. Né? Você vê que ainda havia ali uma esperança. Olha, fala para o faraó de mim. Não, só recompensa. Né? O que Deus tem com você não vai vir da mão de homens. Deus pode até usar um homem, mas a minha confiança tem que estar inteiramente nele. Não em homens. Quem está acompanhando, pessoal? Então, Deus permitiu que ele ficasse lá mais 2 anos, quando ele viu uma oportunidade de sair, porque ainda tinha coisas para serem trabalhadas dentro dele. Deus vinha trabalhando e ainda via a necessidade de mudança, de amadurecimento, de crescimento. Então Deus quer um povo maduro. E épocas em que se tem o sentimento de que Deus nos abandonou ou esqueceu, né? Esses períodos, essas situações, ainda a bispa dizia que todos nós, em algum momento, vamos viver aquela depressão espiritual, como Abraão viveu, por exemplo. Abraão viveu o seu momento depressivo, entregue a sentimentos, definindo a vida por aquele momento, né? Que me darás, Senhor, se continuo sem filhos, tu não me deste filho algum, o meu servo vai ser meu herdeiro. Nós encontramos ali um homem que já tinha caminhado tanto, um homem que já tinha esperado tanto, se entregando aos piores pensamentos, se entregando a uma desilusão, sem ânimo, desanimado, só pensando bobagens, aceitando menos, cedendo à incredulidade, né? Mas, quando a palavra veio, quando o Senhor veio e disse, não será assim, não é esse o fim que eu lhe prometi, a sua recompensa vai ser muito grande, não tenha medo, olha para o céu, tira o foco das circunstâncias. A Bíblia diz que Abraão assim fez, creu no Senhor, isso lhe foi acreditado como justiça, e a partir daquele momento ele se reposicionou. A partir daquele momento, né, as coisas mudaram dentro dele. O homem que estava entregue, agora, o que eu tenho que fazer, Senhor? O que me falta? Porque esse é o caminho. Né? Por que não aconteceu? Porque parece que Deus não me ouve. Sabe essa coisa melancólica? Deus não está me ouvindo, Deus não me vê, Deus me abandonou, Deus esqueceu. Por que minha vida não muda? Por que as coisas acontecem? Senhor, o que queres de mim? Esse é o caminho para você chamar a atenção de Deus. Senhor, o que quer de mim? O que quer que eu faça? O que quer que eu dê? Que eu renuncie? Que eu sacrifique? O que queres de mim, Senhor?
Essa colocação, né, esse questionamento mostra maturidade. Agora, esse questionamento, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Né? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? Ontem eu falava com uma pessoa, e uma pessoa que viveu, talvez, né, a pior dor que uma mãe pode viver, que é a dor de perder um filho. Né? A dor de perder um filho deve ser a pior dor que uma mãe pode sentir na vida. E ouvindo ela falar, você entende que realmente tudo depende de uma decisão, de se tomar uma decisão. Né? Você pode, diante da dor, do sofrimento, se entregar aos sentimentos ou reagir. Se levantar. Você pode ficar ali uma vida se perguntando por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que isso aconteceu? Ou você pode pegar o caminho que vai te levar, né, à cura, né, e também ao cumprimento de um propósito, porque nada acontece sem um propósito. Em tudo há um propósito. E a pergunta certa é: para quê? E não por quê. Não por quê, mas para quê? Quando ela estava ali vivendo aquela situação terrível, ela conta que ainda no hospital estava lá orando: Senhor. Ela diz que sentia um ódio, sentia uma revolta. E ela dizia: o Senhor vai levar mesmo o meu filho? Por quê? Por quê? E sabe aquelas emoções borbulhando, e ela diz: Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, tire essa dor de mim, Senhor, me ajuda. Era uma guerra ali, as emoções querendo se sobrepor à razão, e quando isso acontece a pessoa se volta até contra Deus, que é uma atitude irracional, louca, insana, se volte contra Deus, se fecha para Deus. Tem gente que é tão insano que ele se fecha para a única coisa, para a única pessoa que pode dar jeito na vida dele. Eu conheço pessoas que estão gemendo, que estão amargas, estão assim, frustradas. E frustradas por conta de suas próprias escolhas. Deus não tem nada a ver com a sua frustração, com o seu fracasso, com a sua derrota. Absolutamente nada a ver. Pois elas estão fechadas para Deus. Revoltadas com Deus. Brigadas com Deus, ofendidas com Deus, como se Deus tivesse alguma responsabilidade, né, na situação que a pessoa está vivendo. E não, é como a Noemi, né, depois que fez as escolhas erradas, voltou dizendo que o Senhor tinha tornado a vida dela amarga. Só que Deus não mandou ela sair de Belém, Deus não mandou ela ir para as terras de Moabe. Deus não deu aquela direção. Ela agiu por conta própria, ela fez ao modo dela. Ela seguiu, né, seus impulsos, seus pensamentos. E depois que quebrou a cara, que perdeu o marido, perdeu filhos, perdeu tudo, ainda volta dizendo que o Senhor tinha trazido desgraça sobre ela, que o Senhor tinha tornado a vida dela amarga, e Deus não tinha nada a ver. Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Então, olha o vitimismo, olha inclusive o egoísmo, né? O Todo-Poderoso, né, tornando a vida da Noemi amarga. Quer dizer, ela se colocou no centro.
Se colocou no centro. É tão triste isso quando a pessoa pensa que tudo gira em torno dela. Tudo que as pessoas falam é para atingir ela. Fazem é para atingir ela. Né? Tudo que acontece na vida dela, tudo é mais difícil. Tudo para ela é mais difícil. Se o outro está vencendo é porque foi mais fácil. O erro nunca está nela, sempre nos outros. O problema nunca é ela, sempre os outros. São as pessoas, é Deus, o problema é Deus. Deus que tornou minha vida amarga. Deus, eu fiz as melhores escolhas. Eu sempre fiz tudo certo. Tudo certo. Mas acontece que Deus não me ama. Deus não se importa comigo. Né? Deus me abandonou. Tem assim, sensatez num pensamento desse? Não tem. É uma mente já insana, louca. Aí a pessoa se ofende com Deus, se fecha para Deus, sendo que Ele é o único. Tem pessoas que estão numa situação que só Deus para levantar, só Deus para curar o destino da pessoa. E enquanto ela não se voltar para Ele, não se humilhar, não se quebrantar, não se render a Ele, nada é tão ruim que não possa piorar. Vai se agravando, vai ficando pior cada vez mais. Né? Como diz a Bíblia, quem endureceu contra Deus e teve paz? Aquele que se afasta do Senhor, a si mesmo se agride, diz a palavra. A pessoa está se agredindo, se ferindo, se ela se afasta de Deus. A saída é Deus, a resposta é Deus, a cura vem de Deus, a transformação vem de Deus. Aqui em Salmo 10:1, diz assim: Senhor, por que o Senhor está tão longe? Por que se esconde na hora da angústia? 22:1, meu Deus, por que me abandonaste? Por que você está tão longe quando eu gemo por ajuda? Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonaste? Por que tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos? Acorda, Senhor. Por que estás dormindo? Levanta-te. Não nos rejeites para sempre. Até quando ficarás sentado aí, como se estivesse de mãos atadas? Por que, ó Eterno, te fazes de surdo? Por que te mantens afastado? Ó Senhor, onde está o seu antigo amor? Com que fidelidade jurou a Davi? Observe aqui que o homem, segundo o coração de Deus, passou por muitos momentos difíceis, onde ele se expressou dessa maneira, né? Cadê, Senhor, o teu amor? Ele quer dizer, ele vivia situações que dava a ele essa sensação: Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não me ama. Situações que ele não tinha, no caso de Davi, ele não tinha provocado, mas Deus permitiu. Tem situações que nós provocamos, né, com escolhas erradas, como foi o caso que eu citei agora mesmo da Noemi. Né? E é importante que eu discirna na minha vida o que é consequência, né, e o que é poda. De duas uma, o que eu estou vivendo é consequência, e se eu estou colhendo o que eu mesmo plantei, é como diz em Lamentações: de que se queixa o homem? Está se queixando o quê? Está reclamando do quê? Isso aí é fruto das suas escolhas, da sua negligência. Não se queixa de Deus, queixe-se dos seus próprios pecados. Não faça como Noemi. É Deus, não é Deus não, foi você. Você não ouviu a Deus, você agiu por conta, né? Você não quis saber qual era a vontade de Deus e fez a sua vontade. Deus respeitou o seu livre-arbítrio. Agora, colhe o que tem que colher,
E comece para onde? A plantar uma nova semente para daqui a pouco você começar a viver outra colheita. Agora, tem coisas que são poda. São situações que Deus permite para que possamos amadurecer, crescer, frutificar ainda mais. A poda também é dolorosa. Mas antes sermos podados do que sermos cortados. Entendeu? Prefira e ore sempre para que você seja esse galho que é podado. Porque depois da poda você ressurge, né, com mais força ainda, produzindo mais frutos ainda. Agora, o galho, a vara que o Senhor corta, o que acontece com o galho quando ele é cortado da árvore? Ele produz fruto por si mesmo? Qual a serventia dele? Vai ser usado para lenha, vai ser queimado. Então, se Deus está te podando, e Deus disse que iria nos podar, Deus disse que nesse ano iria nos esticar, agradeça. Passe por aquilo que tem que passar com uma boa atitude. Passe nos testes. E faz sair aquilo que agrada a Deus. O que agrada a Deus, bispo? Fé, força, alegria. A alegria do Senhor é a tua força. O que o Senhor espera? Que nós o adoremos em todo o tempo. Bendirei o Senhor o tempo todo. Louve a Deus o tempo todo. Né? Em tudo dai graças. Alegrai-vos sempre. É isso que Deus espera. A atitude, a fé, a fidelidade que Jó demonstrou, perdeu tudo, caiu de joelhos e adorou o Senhor. Adorou. Ele passou por aquela situação de uma forma que nos inspira, que mexe conosco. Foi uma situação, uma tragédia seguida da outra, e aquele homem não pecou com os seus lábios, caiu de joelhos e adorou o Senhor. E tudo aquilo aconteceu como uma poda, né? Aquilo só fortaleceu. Ele fala no capítulo 42 que antes conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os seus olhos viam o Senhor. Ou seja, ele tinha ido para outro nível de relacionamento com Deus. Ele era outra pessoa, depois de tudo que ele passou. Ele só cresceu. A fé dele esticou. Ele ficou muito melhor. Amém, pessoal? Então, creia nisso. Deus nos testa. E nós temos que entender que o Senhor disse que jamais, diga jamais, nos abandonaria. Mas não disse, diga, não prometeu, que sempre sentiríamos a sua presença. Então a promessa de Deus é que jamais nos deixaria, que estaria sempre conosco, mas não disse que sempre sentiríamos a sua presença. Então não confie nos seus sentimentos. Não confie nos seus pensamentos. Fique com o que você sabe. Isso você ouve já uma vida. Agarre-se ao que você sabe. Jó fez isso, né? Ele declara, né? Eu bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei que o meu Redentor vive. Então eu sei, você vê um homem que se agarrou ao que ele sabia, porque a dor era muito grande. Os amigos só apontando o dedo, só, né, cutucando a ferida, pesando ainda mais, fazendo suas deduções, dizendo que ele estava em pecado, e por aí vai. Então, eram muitas vozes ali para confundir. Muitas emoções. Ele também teve ali seus momentos de falar precipitadamente, mas você vê que ele conseguia se reposicionar. E a Bíblia diz, né, em Coríntios que
você pode até ficar abatido. O problema não é você se abater momentaneamente, você sentir o impacto de uma situação negativa. O problema é você se entregar à depressão, ao desânimo, à desesperança. Todo mundo pode ter aquele momento de abatimento, mas você precisa se agarrar ao que você sabe e suprimir as suas emoções, ignorar os seus sentidos, ficar com a palavra. Nós precisamos confiar que Ele está sempre presente, mesmo quando não sentimos. Parece que não está sendo ouvido quando ora, quando clama, quando pede uma palavra, né? Parece que Deus não está falando. Parece, sabe aquele momento de silêncio. O que eu devo fazer quando Deus silencia? Eu não consigo mais ouvir a Deus. Fica com o que Ele disse da última vez. Fica com o que Ele já falou, né? Deus, Ele nos ensina a confiar em tudo que já foi dito. Tudo que já foi dito. Então, todo cristão passa por essa depressão espiritual e faz parte do processo normal do nosso amadurecimento. É doloroso, perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da nossa fé. Então, Jó passou por isso, Abraão viveu também esse momento depressivo, melancólico, desiludido, mas quando ouviu de Deus, né, que não seria como ele estava pensando e sentindo, ele deu crédito à palavra. O problema é que às vezes a pessoa está ouvindo Deus falar, eu estou com você, eu tenho planos com você, meus pensamentos são de paz, não de mal. Né? A pessoa ainda permite que a voz das circunstâncias e os sentimentos falem mais alto. Não. Você pode estar sentindo muita coisa, ouvindo muita coisa negativa, mas agarre-se à palavra, fique com a palavra. Olha só, em Jó 23:8, o Jó disse assim, eu vou para o leste, mas ele não está lá. Vou para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não vejo no norte, porque está escondido. Olho para o sul, mas ele está escondido. Quer dizer, eu não estou encontrando Deus em lugar nenhum. Eu não consigo ver Deus, ouvir Deus. Parece que Deus me deixou. Deus me abandonou. Aí no 10 diz assim, mas ele sabe para onde eu vou. E quando ele me testar, vamos juntos? Quando ele me testar, sairei puro como ouro. Ele entendeu que aquilo era um teste. Ele encarou aquilo como um teste. Uma das declarações mais fortes, mais lindas da palavra de Deus é aquela que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e eu verei. Eu verei. Com os meus próprios olhos eu verei. Então no olho do furacão estava lá aquele homem, né, agarrado ao que ele sabia, ao que ele cria. Ele não se rendeu às circunstâncias, à dor do momento, às vozes negativas, e declarou, isso não vai ficar assim, não vai terminar assim, não é isso que Deus tem para mim. Eu sei que o meu Redentor vive e eu verei. Ou seja, isso vai mudar. A situação vai se reverter. Ele entendeu que era um teste. Para onde eu olho eu não consigo enxergar Deus. Parece que Ele me abandonou. Mas Ele sabe para onde eu vou. Isso é maravilhoso. Parece que Deus me abandonou, mas eu não vou sair da minha posição. Eu vou continuar crendo nele, confiando nele, esperando por Ele. Amém, gente? Eu não consigo encontrar Deus. Mas Ele sabe para onde eu vou. Ele sabe onde eu estou. E Ele sabe onde me encontrar. Ele vai me encontrar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, buscando, esperando nele, confiando nele.
E quando ele me testar, sairei puro como ouro. Deus, ele nos testa, ele permite situações para nos refinar, para nos purificar. E é isso que ele quer, que você seja purificado, né? Que você elimine da sua vida, né? Da mesma forma como a prata, o ouro é purificado através do fogo, o fogo tira as escórias, as impurezas, assim também os testes, as dores, as injustiças, as decepções, o silêncio de Deus vai arrancando. De duas uma, né? Ou arranca as impurezas, arranca a incredulidade, né? Ou te torna mais forte, ou faz você sucumbir. Mas é escolha. É como esse exemplo que eu dei da pessoa que eu estava falando ontem, conversando ontem, e que perdeu um filho. Um filho jovem, né, de uma forma dramática, um acidente. E ali, você vê que o diabo tentou sequestrar a mente dela. Com pensamentos, com sentimentos. Mas ela disse: Senhor, me ajuda, tira essa dor. Tire essa dor, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu vou ajudar outras pessoas. E foi isso que ela fez. Inclusive foi dessa forma que ela foi sendo curada. Ela transformou aquela dor numa mensagem. Usou aquilo, tem usado aquilo para ajudar outras pessoas. Né? E ela contou algo bem interessante, que ela voltou para casa e ela lembrou: não, mas meu filho ainda não foi salvo, ele não era convertido, não tinha confessado Jesus. E ela sentiu de voltar para o hospital. Voltou para o hospital, pediu para estar com ele um momento, e ali ela começou a falar, né? Filho, você aceita Jesus, confessa Jesus, peça perdão. Diz que ele já estava, né, em coma, mas o coração estava batendo. Os batimentos estavam lá 130 mais ou menos, e quando ela começou a falar dessa maneira, os batimentos subiram, né? E ela entendeu que ele estava ali, de alguma forma ele estava recebendo. E logo depois, acho que ela voltou para casa, se eu não me engano, e aí recebeu a notícia que ele tinha falecido. Mas Deus deu oportunidade para ela ir lá, né, fazer o apelo, né, falar com ele, porque ela lembrou, inclusive, daquilo que ela ouvia no altar: enquanto a vida é esperança. E o coração estava batendo, então eu vou lá, vou fazer a minha parte, né? Porque a pior morte não é a física, é a espiritual. Então eu não quero que meu filho pereça. Eu vou lá, eu vou falar de Jesus, eu vou fazer o apelo, eu vou orar com ele. E ela viu que ali o batimento disparou e ela entendeu que ele estava ali recebendo as suas palavras. E ainda eu falei para ela: você vê, se naquele momento de angústia, de ódio, porque foi uma mistura, né? O diabo se aproveita desses momentos. E ela conta que ela estava com ódio, com raiva, e dizendo: por que, Senhor? Porque eu, Senhor? Mas, Senhor, o Senhor vai levar ali mesmo, tal. E ela sentia um lado dela queimar, um ódio e aquelas emoções ruins. Ela: Senhor, me ajuda, me ajuda. E aí o Senhor acalmou ela, né? Ela conseguiu se equilibrar, se recompor. Eu disse: se você não tivesse pedido ajuda a Deus, tivesse entregado a esses sentimentos miseráveis, você não teria feito o que você fez. Você não teria dado a chance para o seu filho de orar, de ser salvo. Olha a importância de você vencer essa guerra interna. Porque sentimentos cegam. Ali ela podia ter a mente dela sequestrada. Quando eu digo sequestrada, ela se fechar com Deus e, culpar Deus e responsabilizar Deus pelas escolhas erradas do filho. Ela entendeu. Meu filho já tinha se divertido.
Deus o livrou de 3 acidentes. Ele já não era mais inocente. E continuou na imprudência. Então ele fez a escolha dele. Mas nesse momento o diabo quer te colocar contra Deus. Quem está acompanhando, pessoal? Ele quer te colocar contra Deus. Ele quer que você se feche, se volte contra o único que pode consolar, te confortar, né, te preencher, te suprir. Entendeu? E se você não é mais forte que as emoções, que os sentimentos, aí se deixa ser dominado por eles, você fica cego. Você fica cego, você faz as piores escolhas. Muito importante ali naquele momento de grande dor, de grande angústia, ela orar e pedir: Senhor, me ajuda, me ajuda. Ou seja, ela não se entregou, o sentimento estava ali, querendo, como o Senhor disse para Caim: ó, Caim, o pecado está à porta, isso aí quer te conquistar. Se esse sentimento te dominar, ele vai levar você a fazer coisas que vão sabotar a sua vida, que vão estragar com a sua vida. E foi dito e feito. Caim não ouviu a Deus, Caim não subjugou aquele pensamento, desceu para o coração e matou o próprio irmão. Deixou aquilo dominá-lo, né, e resultar no primeiro homicídio da Bíblia. Mas no caso dessa mulher, ela conseguiu se sobrepor com a ajuda de Deus aos sentimentos. E é o que Deus quer que cada um faça aqui, né? Não importa o que você esteja passando, vivendo, diga assim comigo: fé e não sentimentos agradam a Deus. Fé. O meu justo viverá pela fé. Fé e não sentimentos é que agradam a Deus. Então, Ele está mais interessado que confiemos nele e na sua palavra. Ele está sempre presente. Ainda que você não perceba, a sua presença é tão profunda, é profunda demais para ser medida por uma mera emoção. Tem gente que se não sente Deus, né, ele não tem confiança. Se ele não se sente confiante, ele não age. E eu preciso crer que Ele está comigo, mesmo que eu não o sinta. Fazer aquilo que Ele me impulsiona a fazer, mesmo que eu não me sinta seguro. Mesmo que os sentimentos estejam conspirando contra, dizendo: não faça, não vá, não sai do barco, não se arrisque. Espera aí, eu tenho uma palavra, Deus me mandou fazer, Deus me mandou enfrentar. Então eu não vou ouvir a voz dos meus sentimentos, eu vou ouvir a voz de Deus. Nunca duvide na escuridão do que Deus te disse na luz. Há momentos que parece que tudo fica escuro. E nesse momento as mentiras, somos bombardeados por mentiras. Mas o que Deus falou é o que tem que prevalecer. Nunca duvide na escuridão do que Deus te disse na luz. Fica com a palavra. Quando Jó se desfez e Deus permaneceu em silêncio, ele encontrou esses motivos para permanecer íntegro, para permanecer fiel, confiando nele. Ele entendeu, né? Ele lembrou que Deus é bom e amoroso, que Ele é poderoso, que Ele repara em cada detalhe da nossa vida, que Ele está no controle, que Ele tem um plano para, né, a nossa vida, que Ele vai nos salvar. Então, assim, confie em Deus. Não duvide da natureza imutável de Deus. Deus não muda. Em Malaquias diz isso. Por isso nós não somos destruídos, porque Ele não muda. Ele é o mesmo, Ele nos ama, Ele é bom, né? E Ele está conosco. Ele diz que jamais nos abandonaria. Então, em nome de Jesus, se há algum sentimento aí querendo cegar você,
e fazê-lo, abrir mão de sonhos, promessas, se entregar às circunstâncias do momento, não. Deus, Ele está com você a despeito do que você sente. Deus está com você a despeito das suas circunstâncias. Entendeu? Lembra que Jesus estava no barco quando os discípulos pensaram que iam afundar. Ele estava lá. Eles não estavam sozinhos. Mas toda aquela situação, né, deu a sensação de morte. Eles estavam com medo de morrer e foram acordar Jesus, né, aos berros, né? Senhor, não te importa que morramos. Porque o barco estava sendo fustigado pelas ondas e água entrando, e assim, a impressão é de que eles iriam afundar. Só que Jesus estava no barco com eles. Estava no barco e estava tendo uma atitude intencional, né? A Bíblia fala que ele estava dormindo com a cabeça no travesseiro. Meio difícil acreditar que um barco, né, se movimentando, Jesus realmente estivesse dormindo. Eu creio que ele estava daquela forma, né, com aquela postura tranquila, né, para mostrar a eles como eles deviam permanecer, independentemente da tempestade, da situação que viessem a enfrentar. Permaneça estável, permaneça em paz. Permaneça em paz. Amém, gente? Pega o seu propósito, fique em pé, por gentileza. Hebreus 13:5 diz assim: pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Mateus 28:20, estarei convosco todos os dias. Todos os dias, com o seu propósito nas mãos. Eu quero que você declare a palavra. Declare o que a palavra diz. A palavra está dizendo que Deus está conosco. Você está ouvindo Deus falar através da palavra que você não está só. Se tem alguma situação dizendo que Ele não te ouve, não te vê, não se importa com você, essa palavra Deus está enviando com a seguinte mensagem: eu estou com você. Eu me importo com você. Eu tenho planos, e não qualquer tipo de plano, mas planos altos com você. Eu te amo. Eu te ouço e eu estou trabalhando em seu favor. Então comece a declarar isso, comece a dizer isso. Eu não estou só, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está comigo. Vamos, comece a declarar isso. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está trabalhando em meu favor. Eu sei, faça como Jó fez, declare, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, faça como Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, o que eu sei, o que você sabe, tem que ter mais peso, impacto sobre você, do que aquilo que você sente, do que aquilo que você vê, ouve de negativo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, a surpresa da serva Agar, quando Deus falou com ela. Ela ficou tão maravilhada que usou a expressão, o Senhor me vê. O Senhor me vê. Ela achou que o Senhor não a via.
Mas quando Deus vem e diz: o que te aflige, Agar? Você está aflita, preocupada com o quê? Eu vou cuidar. O Senhor prometeu que faria do filho dela, do Ismael também, um grande povo. E quando Deus fala com ela, ela fica maravilhada. Porque na cabeça dela, pelas circunstâncias que estava vivendo, ela estava certa de uma mentira. Que mentira? Deus não me vê. Não, Deus estava vendo. Deus estava no controle. E Deus tinha um plano com ela, com o filho dela. Então diga isso: Deus me vê, Deus se importa comigo, Deus é real a despeito de como eu me sinto. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro em favor do teu povo agora, Senhor. E eu peço, meu Pai, que a palavra do Senhor esteja entrando, penetrando, meu Deus, até a divisão da alma, do espírito, e que ela esteja, meu Deus, agora sendo capaz de discernir aquilo que vem do Senhor, vem do Espírito, e aquilo, meu Deus, que é uma mentira do diabo, é uma mentira que ele conta através de pensamentos e sentimentos que devem ser ignorados, subjugados e levados cativo a Cristo, a palavra. Senhor, eu oro agora por um renovo, renova as forças, como o Senhor renovou as forças, a fé, a esperança do Abraão, que estava lá, meu Pai, depressivo, melancólico, desiludido. Senhor, eu peço agora, vem, renova o teu povo, renova as forças, multiplica o vigor, meu Deus, enche essa pessoa de esperança, meu Deus, que essa palavra seja uma âncora para essa pessoa, meu Deus, para que ela não se perca, não se desvie, meu Deus, não tome o rumo errado. Quantas pessoas, meu Deus, que diante de um acontecimento, são pegos pela amargura, são, meu Deus, dominados por uma revolta, por uma indignação. Meu Deus, quantos que quando algo acontece, o diabo sequestra a mente e o cega através dos piores sentimentos. Senhor, eu oro por lucidez, eu oro para que o teu povo, meu Deus, creia e confie no Senhor a despeito de tudo. Jamais duvide do seu caráter, jamais duvide da sua natureza imutável. O Senhor é bom, o Senhor nos ama, e o Senhor nos chama para um propósito glorioso, grandioso. Que ela creia nisso, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor tem algo grande com ela, que nesse ano de 2022, ano de 10 vezes mais, o Senhor vai levá-la a um nível de vida, de realização, de alegria, de vitória, de conquista, que ela nunca viveu, nunca atingiu. Eu creio nisso, meu Deus. Eu creio, o Senhor vem, já desde o início desse ano, o Senhor vem nos esticando, o Senhor vem nos purificando, o Senhor vem nos preparando para coisas maiores, para coisas grandes. E o Senhor espera que ela se atenha à sua palavra, que ela confie no que já ouviu e recebeu do Senhor, que ela continue declarando e possuindo e trazendo à existência cada promessa que já foi liberada. Em nome de Jesus, eu oro pelos sonhos e pelos projetos do seu povo. Materializa, realiza, meu Deus. Se mostra forte, mostra a tua glória. Ajuda o teu povo a passar nos testes, meu Deus. Meu Pai, ajuda essa pessoa a sair melhor dessa situação, refinada, purificada. Meu Deus, aprovada pelo Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, que em todas as situações ela possa, meu Deus, louvar-te, adorar-te, agradecer ao Senhor, que ela entenda sobre a verdadeira adoração, a mais profunda adoração, como nós ouvimos e falamos.
é quando nós te adoramos na dor, é quando nós te damos graças, mesmo em tempos difíceis. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a crer, confiar e passar pelos testes com uma boa atitude. Em nome de Jesus, que ela entenda que a cura emocional depende, meu Deus, de não viver com base em sentimentos. Que a cura emocional acontece quando ela decide viver acima das emoções, dos sentimentos. Em nome de Jesus, eu oro por cura, eu oro, meu Deus, por libertação, eu oro por maturidade, eu oro, meu Deus, para que o teu povo cresça e amadureça na fé. E assim o Senhor possa colocar e confiar coisas muito maiores em nossas mãos, como tem prometido. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela obra que o Senhor tem realizado em nós e consequentemente nas nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, eu concordo com cada oração, cada declaração e tomo posse de um povo forte, um povo inabalável na fé, um povo, meu Deus, que tem sentimentos, porque nós somos feitos de alma também, mas que não é tomado, não é conduzido, não é dirigido pelos seus sentimentos, mas vive por fé. Fé e não sentimentos é o que agrada o Senhor. Ajuda-nos a te agradar, Senhor, a confiar plenamente, cegamente, totalmente e somente no Senhor. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço por essa oportunidade e pelo que fez aqui hoje, amém? Nós precisamos de força,